Hoje eu quero conversar com você sobre algo muito interessante que está acontecendo no céu neste momento. Dois planetas muito importantes da astrologia estão praticamente no mesmo ponto do zodíaco, Saturno e Netuno. Esse encontro, gente, é chamado de conjunção. Mas antes de entender o que essa conjunção significa, precisamos compreender algo muito mais fundamental aqui. O que exatamente a astrologia está observando quando ela olha para o céu? Muitas pessoas, gente, elas acham que a astrologia é um sistema simbólico criado pelos antigos para interpretar a vida humana. Mas existe uma outra forma de olhar para tudo isso. Uma forma que talvez seja mais profunda nos dias de hoje. E que nos leva a perceber que o simbolismo astrológico pode nascer diretamente da matemática do próprio sistema solar. Então, para entender isso, precisamos começar com algo simples. O universo, gente, funciona através de padrões. Desde os movimentos das galáxias até o funcionamento do coração humano, tudo obedece a ritmos. Ritmos são padrões repetitivos no tempo. E quando esses ritmos podem ser medidos, eles se tornam matemática. Então, o sistema solar é um sistema de ciclos. Cada planeta gira ao redor do Sol em um determinado tempo. A Terra, por exemplo, leva aproximadamente 365 dias. Saturno leva cerca de 29 anos e Netuno leva aproximadamente 165 anos. São os chamados planetas geracionais, né? Então, cada planeta cria um ritmo diferente dentro da grande dança do sistema solar aí. Então, esses ritmos, obviamente, não são aleatórios, eles seguem uma relação matemática que é precisa, né? Então, quando observamos o céu ao longo do tempo, aí a gente consegue perceber que esses ciclos eles se cruzam, se alinham, se reorganizam, e isso o tempo todo, gente, é continuamente. É exatamente nesses momentos de alinhamento que a astrologia ela fica de olho, ela presta mais atenção. Porque quando dois ciclos planetários diferentes se encontram no mesmo ponto do zodíaco, algo muito interessante pode acontecer. Esses ciclos eles entram em sincronia. É o que chamamos então de conjunção, né? Então uma conjunção não é apenas simbólica, não é apenas símbolo, ela é um ponto de encontro entre dois ritmos cósmicos. É como se duas ondas diferentes, imagina um mar, uma onda vindo de frente para outra, né, começasse a vibrar na mesma frequência. Então as duas ondas se encontram e viram uma terceira onda. Então é isso que acontece quando tem essa dança em matemática do céu. Então, falando isso, né, dito isso, vamos observar os planetas aí que a gente está em tema nesse vídeo, que é Saturno e Netuno, né, que estão envolvidos nesse encontro no céu agora. Saturno ele é o planeta, como eu disse, que leva cerca de 29 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Ele representa ciclos relativamente curtos quando comparados com planetas mais distantes, por exemplo, com o próprio Netuno. E na experiência humana, gente, Saturno costuma estar associado a tempo, maturidade, estrutura, responsabilidade, né? Mas se observarmos isso de uma forma mais fundamental, né, mais óbvia, a gente consegue perceber que Saturno é aquele planeta relacionado àquilo que cria forma, né, aquilo que organiza, que estabiliza. Já Netuno, ele já é um planeta geracional, então ele leva aproximadamente 165 anos para completar uma volta, né, ao redor do Sol. Geracional por causa disso, a gente nasce e morre e ele ainda está lá no movimento dele, né, ele se move de forma muito mais lenta do que Saturno e ele está associado, obviamente, por ser geracional, aos processos coletivos, né, as mudanças que acontecem em escala maior aí aqui na humanidade, na experiência que a gente está tendo aqui no planeta Terra. Então, na astrologia tradicional, né, quando a gente fala em simbolismo, o Netuno ele está ligado à imaginação, ao inconsciente coletivo, à espiritualidade, né? Mas vamos fazer igual a gente fez em Saturno, vamos olhar isso para uma forma mais fundamental, né? Então, de uma forma mais óbvia, Netuno ele parece estar relacionado à dissolução de algumas estruturas rígidas,
né? Então ele dá abertura aí para dimensões mais amplas da própria experiência aqui na Terra. Então, quando Saturno e Netuno entram em conjunção, o que a gente pode perceber, né? O que acontece? Olhando do ponto de vista matemático, são dois ciclos planetários muito diferentes que se alinham no mesmo ponto do zodíaco. Né? Um ciclo de 29 anos encontra um ciclo de 165 anos. Então, esse encontro ele cria um momento de reorganização dentro do sistema de ritmos do próprio sistema solar. É como se duas equações do cosmos se cruzassem no mesmo ponto, né? E daí, se a gente quiser aprofundar um pouco mais, né, aqui a gente consegue colocar algo que eu venho estudando e desenvolvendo, que eu dei o nome de teoria matemática astrológica. Essa teoria ela propõe que o simbolismo astrológico pode nascer diretamente dessas relações matemáticas entre os ciclos planetários. Ou seja, os símbolos eles não são apenas metáforas, né, criadas aí pelo antigo. Eles seriam a tentativa de descrever padrões reais que existem no funcionamento do sistema solar, com a linguagem que eles tinham na época. Né? Então, acredito que a mitologia é essa linguagem fantasiosa, né, vamos dizer assim. Então, quando certos ciclos aí se encontram, eles criam esse campo de ressonância muito poderoso. Né? E isso pode influenciar o sistema, que também funciona através desse ritmo. E a gente, né, como uma novidade aí nesse vídeo, acho que vocês não sabem disso, nós somos um desses sistemas que são alterados, né, junto com essa ressonância diferente que vem aí do cosmos. Então o corpo humano ele funciona também através de ciclos. Nós somos uma antena, né? O cérebro, nossas sinapses, nossas ligações neurotransmissoras, elas operam através de frequências elétricas. Né? As nossas emoções, elas seguem os padrões do ciclo d'água, de repetição. Né? A maré, embora diferente, ela repete. Ela avança, recua, enche, mingua. Né? Os nossos hormônios seguem ritmo também, o ritmo biológico. Então, nós somos sistemas rítmicos vivendo dentro de um universo que também é rítmico. Então, quando esses ciclos planetários entram em ressonância, isso pode criar reorganização na forma como experimentamos a realidade. Olha que interessante. Então, talvez seja por isso que certos momentos históricos aí parecem trazer mudanças coletivas profundas, né? Momentos em que as velhas estruturas começam aí a se dissolver, que é o que Saturno vem fazendo aí com Netuno. E novas formas de percepção começam a entrar em vigor aí na humanidade. Então a conjunção de Saturno e Netuno pode ser um desses momentos épicos, né? E a gente está aqui encarnado, vivendo, né, esse show aí planetário que a Terra está demonstrando como um grande teatro, né? A gente está aqui para ver. Então, a conjunção de Saturno ela pode ser esse momento, como eu disse, né? Porque Saturno ele é a estrutura e Netuno é a dissolução. Então, esses dois princípios aí, eles entrando em sincronia, a realidade ela pode começar a passar por um processo aí, obviamente, de reorganização. A estrutura antiga começa a mostrar suas fragilidades, né? A gente vem acompanhando as notícias aí globais e as novas formas aí de consciência precisam começar a surgir. Né, para que seja uma nova, se não me engano foi Einstein que falou que a gente não pode encontrar uma solução com a mesma mente que criou o problema. Então a gente tem que alterar a nossa visão, a nossa forma de percepção daquilo para encontrar uma saída longe, né, para não de ciclos repetitivos aí que já não estão dando certo, né? Mas aí é o que é interessante. A gente está falando aí de um campo coletivo, né, de algo que está acontecendo no planeta, mas a gente pode observar isso dentro de um mapa astral individual, por exemplo. E é aí que a astrologia começa a ficar cada vez mais interessante, porque a gente percebe, como astrólogo, que cada pessoa recebe essa conjunção em uma área da vida, né? No mapa a gente consegue ver essas áreas através das casas astrológicas. Cada casa ela descreve um campo específico da experiência que a gente tem aqui na Terra. E dependendo da casa onde essa conjunção acontece no seu mapa, o tipo de reorganização que você pode sentir
é diferente da reorganização que o seu colega ou alguém próximo a você está sentindo, né? Por exemplo, na casa 1 pode haver uma transformação de identidade, na casa 2 pode haver uma revisão de valores da relação que você tem com o dinheiro, né? Com a sua segurança material. Na casa 3, ela pode trazer mudanças na forma de pensar e de se comunicar. Na casa 4, processos emocionais profundos ligados à família, às raízes. Na casa 5, a gente pode falar de uma abertura criativa, mais intensa, né? Mais prolixa. Na casa 6, as mudanças na rotina, na relação que você tem com o seu corpo. Na casa 7, as transformações importantes nos relacionamentos, né? Nos nossos espelhos. Na casa 8, os processos de transformação psicológica muito profunda, né? Porque a gente está falando ali do que é oculto, né? Daquilo que a gente esconde das outras pessoas. Então é profundo, é seu. Né? E na casa 9, as mudanças na filosofia de vida, das crenças que a gente tem. Na 10, as redefinições de propósito, né? E direcionamento profissional. Na 11, as novas formas de conexão coletiva. E na 12 é um período aí, quem está passando por isso, de introspecção e talvez até de um grande despertar espiritual. Né? Então, pensando dessa forma, a gente pode encarar aí talvez a astrologia como uma linguagem antiga, tentando descrever algo que é muito maior e está acontecendo. A matemática viva aí do universo. Os antigos, eles olharam para isso, gente, eles olhavam para o céu e perceberam os padrões. Né? Então, a gente tem que honrar isso. Porque talvez hoje a gente, quando olha, não consegue, porque a claridade é muito grande, principalmente nos grandes centros, né? Mas tudo era estudado, tinha locais exatos dentro das colônias, né? Dentro dos locais onde, principalmente os colonizadores que conheciam dessa astrologia, sabiam, tem lugares específicos, né? Onde a gente consegue ver o horizonte e esse desenho do céu, que é muito maravilhoso, é um teatro. E para quem gosta de astronomia e sabe que a astronomia não é diferente da astrologia, que elas são ali irmãs, né? Ciências muito próximas, ou talvez até a mesma, que foram separadas, tipo irmãs gêmeas, que falam em linguagens diferentes, mas a mesma coisa. Nela, tudo tem um porquê. É tudo muito mais profundo, muito mais complexo. Aos poucos esses vídeos chegarão aqui no canal, né? Porque eu, como boa filha de uma casa 12, minha mente é infinita, né? Então, quando eu me coloco no lugar dos antigos, eu vejo isso, que eles conseguiam perceber padrões, e talvez hoje a gente possa começar, né, uma luzinha de compreensão de que esses padrões não são apenas símbolos ou esoterismo, eles são parte aí da própria estrutura matemática do cosmos. E cada um de nós participa dessa grande equação cósmica aí, né? Então a gente faz parte disso tudo. Então era isso que eu queria falar aqui, né, nesse movimento. A gente está falando de uma conjunção de dois planetas poderosos e tem muito mais para ser descrito aqui, né? Se você vamos fazer o jargão do YouTube, né? Se você gosta desse tipo aí de reflexão sobre a astrologia, sobre o céu real, né? A consciência que isso que é ressonância desse céu real e, claro, do universo. Aperte o sininho, se inscreva no canal, né? Me conta nos comentários em qual caso esse Netuno e esse Saturno aí, essa conjunção poderosa está caindo no seu mapa, né? O que você está sentindo, o que você está acontecendo, né? Porque, gente, eu leio o céu não como determinação, né? Porque a gente tem livre-arbítrio, o livre-arbítrio depende da nossa consciência. Embora eu saiba que quanto mais consciência a gente consegue alcançar, menor é a nossa liberdade de expressão no nosso ego, né? No nosso querer. Foi o que eu sempre digo, ninguém está na Terra passeando, então, nem nós, né? Então, observar, né? Entender que nada é determinado, que nosso destino não está determinado, né? Mas a astrologia, o céu, aquilo que está acontecendo aí sobre nossas cabeças pode nos revelar ritmo dentro do qual a nossa própria consciência
está evoluindo. E daí quando a gente conhece o mapa, parece que as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Bom, é isso. Beijo e até o próximo vídeo.